Bom dia! Nesse canal eu já falei de duas obras super importantes na construção do gênero cyberpunk, sendo elas Akira e Ghost in the Shell. Porém, ainda faltou falar da mais cyberpunk de todas, né? Literalmente, cyberpunk. Por isso hoje, Cyberpunk Edge Runners, ou Mercenários, chame como você quiser. O ano é 2076. Essa é a gigantesca Night City e esse é um cyberpsicopata. Nesse mundo, a tecnologia evoluiu de um modo que modificações corporais se tornaram muito comuns. Boa parte da população possui pelo menos um cromo, como eles chamam. O problema é, se modificar demais pode causar uma doença chamada cyberpsicose. E, bem, é isso que acontece quando um tanque de guerra ambulante perde a sanidade e pensa que a vida é GTA. Digamos que não é nada bonito. Porém, isso era apenas uma viagem virtual, e esse é o David, um garoto normal até demais, porque essa cidade é um lugar bizarro. É da natureza da tecnologia que ela avança sempre de um modo exponencial. Só que, em algum momento durante esse crescimento de um mundo digital e automático, o fator humano se perdeu e a vida parou de ter valor. A sua máquina de lavar não se importa se o seu crédito acabou antes da roupa secar. A sua escola não se importa se você não pode pagar pelo software original e baixou um torrent. Inclusive, o David fez isso e fritou o servidor da escola. Um detalhe que você vai perceber na primeira parte desse anime é como ele mexe o pé de maneira inquieta, demonstrando como a sua ansiedade está sempre presente. Diferente da sua mãe, que está sempre trabalhando muito para tentar dar conta de tudo e manter o David na escola, mesmo que essa não seja a vontade dele. O que acontece depois é mais um dia na cidade. Mercenários não se importam se você não é o alvo, se o alvo estiver do outro lado da rua, e eles são envolvidos em um acidente. A cidade possui uma equipe de médicos chamada Trauma Team. Eles levam apenas 10 segundos para chegar no local do acidente, mas eles não vão te ajudar se você não for cliente deles. O único lugar que aceita cuidar dos dois é um hospital mal iluminado e com um médico sem camisa. A mãe do David ainda tá viva, mas ele não pode nem visitá-la, porque ele não pode pagar por isso. E se você quiser que ela esteja viva quando sair do hospital, bom, você tem 3 dias para fazer o depósito. E como o aluguel tá atrasado, você não pode entrar pela porta da frente, David. Para poder pagar o tratamento de sua mãe, ele tenta vender qualquer coisa que ele tenha. E durante a procura, ele acha isso. Lembra o cyberpsicopata do início? Então, essa é a coluna vertebral dele, o Sandevistan, um equipamento de uso militar que superacelera os movimentos do usuário. Mas por que a Glória estava com isso? Bom, não importa, não é fácil vender isso de qualquer jeito. No outro dia ele tá lá na escola sofrendo aquele bullying diário, aí ele recebe uma ligação. O quadro de sua mãe parecia estar estável, mas de manhã os sinais vitais caíram muito rapidamente. E como o pacote de vocês era muito básico, bom, eu sinto muito pela sua perda, David. Esses aqui são nossos planos funerários. Quando eu digo que a vida em Night City não vale mais nada, eu quero dizer que quando você for de base, as suas cinzas vão sair de uma máquina igual uma latinha de refrigerante. 2 dias. Em 2 dias o David perdeu a sua mãe, a sua vaga na escola, a sua casa, e a partir de amanhã ele será um sem-teto e não terá direito a nada nessa cidade. As únicas coisas que esse guri tem são muitas dívidas, um Sandevistan e nada a perder. Então que seja, é hora de dar uma turbinada. Não é fácil aguentar a cirurgia e o tranco que são os cromos. Quanto melhor a tecnologia, mais fácil é para ela fritar o seu cérebro. Essa cena dele implantando a coluna me lembra muito daquele filme Elysium, de 2013. Eu acho que 5 pessoas devem ter assistido, mas ele era muito legal. E essa é uma hora muito boa para falar da trilha sonora de Cyberpunk, que é simplesmente sensacional. Tipo This Fire, da banda Franz Ferdinand. I Really Want to Stay at Your House, da Rosa Walton. I Let You Down, de David Podsiadlo. Podsiadlo, do David. E uma trilha sonora original gigantesca. Entre elas, a minha favorita é We're Ready for Tomorrow. Essa trilha sonora é fundamental na criação da atmosfera de Night City e de todo o sentimento que ela tenta passar. Isso prova que quando a Netflix quer, ela realmente consegue fazer coisas muito incríveis. Mas eu realmente espero que esse vídeo não tome um content ad, por favor, YouTube. Bom, voltando ao David, qual é a primeira coisa que você faz quando ganha superpoderes? Exatamente, você se vinga do bullying batendo no filho de um grande corporativista na frente de um monte de câmeras provando que você tem um implante exclusivo para uso militar. Ótima ideia! Mas falando sério, o que você vai fazer agora, David? Você vai ficar andando aleatoriamente por Night City até achar uma side quest? Pois então, tá bom, aqui está.
Essa guria de cabelo brilhante que ele viu mais cedo, o nome dela é Lucy e ela tá roubando cartões SD no trem. Tá aí a sua side quest, meu colega. Ela dá uma esculachada no David, eles se apresentam e agora vão trabalhar juntos. O Sam Devistan é uma arma incrível para cometer esse tipo de delito. Inclusive, eles só miram nos engravatados e nos corporativos, já que esses têm informações mais valiosas. O problema é que, quando o mecânico disse que essa parada pode fritar o seu cérebro, não era brincadeira. O David desmaia e a Lucy tem que chamar uma ambulância. Não, peraí, você não tomou nenhum cuidado desde que instalou uma modificação super pesada de um implante sem código serial, não tá tomando imunossupressores, não é nosso cliente, não tem seguro de saúde e nem nenhum responsável legal? É isso aí. O hospital não era ali? Sim, é que a partir de agora isso é um sequestro. David, a sua parte vai diminuir um pouquinho, beleza? Essa guria é doida, mano, mas essa cena é muito legal. As luzes coloridas voam acima do rosto de Lucy no meio do trânsito com uma trilha sonora muito vibrante. Cara, isso é muito bonito. Mas você tem que ir com calma, David. O Sam Devistan não é algo que você pode usar tantas vezes em um único dia. Mesmo um único implante já pode ser o suficiente para criar um cyberpsicopata. Você quer ir hackear a Netflix lá em casa? Tá bom. Isso, David, é a maluca que você conheceu hoje tentando te roubar. Você quase foi de base 2 vezes e agora vocês vão tomar uma brejinha juntos, só porque isso vai dar certo. Mas na verdade eles têm um diálogo até que bem legal. O sonho da Lucy é ir pra Lua, o mais longe possível dessa cidade. Mesmo que ir pra lá ou viver lá seja horrível, como viver em uma prisão, ainda deve ser melhor que Night City. Mas por enquanto são apenas sonhos e danças virtuais. Só não encara muito, David, você vai acabar se apaixonando. Ou um armário vai te acordar com um urro na cara. E as duas coisas são igualmente prováveis. Esse é o Maine, o líder de uma gangue de mercenários cyberpunks. E era pra ele que a Glória vendeu o Sam Devistan. Bom, o plano era desviver o moleque e pegar o aparelho de volta. Mas como ele é o filho da Glória e provou que consegue usar o Sam Devistan várias vezes em um dia, ele pede pra se juntar aos mercenários. O Maine reluta, mas faz um voto de confiança nele. Você começa amanhã, David. Pois é, né? Quem diria que confiar em uma maluca que você acabou de conhecer não seria uma ideia tão boa, né? Pelo menos agora você vai poder tirar uns trocados. Inclusive aquela escola que expulsou o David resolveu que agora vai dar uma bolsa de estudos pro menino. Logicamente eles só querem estudá-lo e descobrir como ele usa o Sam Devistan tantas vezes sem ficar maluco. Mas pelo menos a Lucy tirou a ideia de estudar da cabeça dele. O David agora vai estudar com os mercenários e, na moral, esses designs são muito maneiros. A primeira missão é para roubar dados de um funcionário corporativo da Arasaka. Eu ainda não expliquei o que é Arasaka, né? Bom, resumidamente, eles são seus donos. Donos da sua vida e de tudo nessa cidade. E se não for propriedade deles, então é propriedade da Militech, a concorrente deles. As megacorporações estão por trás de tudo em Night City. É tipo o que a Disney ou a Microsoft serão daqui 50 anos se continuarem comprando tudo desse jeito. O plano é vencer a lutadora que o cara aposta sempre, logicamente trapaceando, e quando ele for afogar as mágoas no bar, você pega a chave e deixa o resto com a gente. Eita, deu errado. Rebecca, distrai ele! David, entra no carro! Você sabe dirigir, né? David? Caraca! Agora começaria uma perseguição em alta velocidade. Só que o trânsito em Night City é pior que São Paulo numa sexta-feira chuvosa. E o moleque sai usando o Sam Devistan para dirigir na contramão. Depois disso, temos mais um pouco de cenas de ação. Perceba que o cara acabou de perder o braço, mas ele não tá nem aí pra isso. Afinal, é só colocar um braço melhor depois. Tipo os do Maine. Os do Maine são meio ignorantes. Enfim, missão cumprida. Seja bem-vindo ao Cyberpunks, garoto. E eu vou te contar. Todo aquele dinheiro que ele precisava pra salvar a sua mãe, ele ganhou isso em um serviço. É irônico que esse dinheiro poderia ter salvo a vida dela, mas eu duvido que ela gostaria de vê-lo ali se estivesse viva. Aí aparece o Faraday, o canal contratante da missão, enchendo o saco por causa da bagunça com o carro. Mas ele só dá um apavoro e vai embora. Enquanto isso, o David ainda tá pensando na maluca prateada, mas parece que ela já tem um namoradinho. E essa mínima curiazinha é a irmã dele, Rebecca. Um dos motivos desse anime fazer tanto sucesso e de uma briga entre o estúdio Trigger e a CD Projekt Red, porque eles não queriam por nada colocar uma loli nesse universo. Bom, faz sentido, afinal sensualizar uma personagem menor de idade e colocar ela em situações de extrema violência geralmente não dá muito certo. Mas no caso da Rebecca, eu vou te falar que ficou muito bom. Primeiro que ela é mais velha que o David e que a Lucy, ela só é baixinha mesmo. Segundo que ela é uma personagem com personalidade. Ela é violenta, boca suja, explosiva e obcecada por armas mais pesadas do que ela. E executa muito bem as cenas de alívio cômico, além de ter uma participação muito importante na história. A Rebecca é uma ótima personagem mesmo sendo uma loli, porque ela tem uma função na história que não é de apenas ser uma loli. E eu acho que essa personagem, inclusive, foi um dos motivos que fez Cyberpunk ser eleito o melhor anime do ano de 2022. Mesmo competindo com isso aqui. Fora, claro, todo o resto também ser incrível.
Toma essa, Anya! Bom, plano passado com sucesso, voltamos à história. Toda essa movimentação assustou os corporativos da Arasaka. Aqueles dados agora são inúteis e a única coisa que podemos fazer é esperar. Mesmo assim, o David está doido para arranjar um trampo. Dessa vez é só levar um pacote pro Pilar. E isso é mais perigoso do que parece, eu não tô nem falando da polícia. Mas pelo menos ele ganha uma gorjetinha. 20 mil zedins. Isso não é uma gorjetinha. A Lucy também chama ele pra dar uma corrida, o David começa a treinar força, a pontaria, direção, velocidade. A gente vê pela primeira vez um mergulhão da Lucy. Ela e a Kiwi são Netrunners, um tipo de hacker capaz de operar a rede através de um ambiente virtual. De pouco em pouco, o David se enturma com a gangue, começa a fazer mais cromos, como um pulmão de ferro para correr mais. E depois de um tempo, ele tava lá, ele era um deles, o David estava feliz com isso. E olha, tem um esquisito mijando no meio da rua há 5 minutos. É lógico que o Pilar não pode deixar isso passar e vai lá tirar uma com ele. Mas então, esse anime é assim, piscou, alguém vai de base. O David ativou o Sound of Distance sem querer e assiste tudo isso paralisado em câmera lenta. Se não fosse pelo main, ele não sairia dessa. Na moral, velho, essa dublagem é sensacional. A Kiwi é da Rebecca pra ela não se arrastar pra cima, o braço do Manny travou e a Lucy tá tentando fritar o sistema do psicopata. E essa foi a primeira vez que o David deu um tiro, mas ainda não foi ele que terminou o serviço. Tudo isso foi um péssimo incidente, mas você não vai sobreviver se travar assim de novo, David. Esteja avisado. Aí ele leva a Lucy pra casa dela, e eu não sei se isso aqui é uma referência, mas essa cena no apartamento lembra muito Ghost in the Shell. De toda forma, o Pilar não era namorado dela, era mais alguém com muitos dedos. E por mais que a Lucy tivesse ficado distante depois de enganar o David, a verdade é que ela nunca mentiu sobre querer ir pra Lua. Pois então, Lucy, nós vamos pra Lua juntos. Eu falei que encarar demais apaixonava, David, você não me ouviu. E pela segunda vez, um cyberpsicopata mudou o rumo da vida do David. Poderia ser a última, né? A Rebecca manda as luvas do Pilar para o David, caso ele queira ficar com elas. Mas ele tá interessado, na verdade, em um par maior. Se é que você me entende, Manny. Eu vou censurar isso aqui por razões óbvias. Mas lembra quando o jogo Cyberpunk foi anunciado e disseram que tudo seria customizável? Tipo, tudo mesmo? Pois é, o Sexo 2 contará com as classes masculino, feminino e gamer. Porque tudo brilha colorido nessa cidade. Inclusive isso aí que você tá pensando e que eu me recuso a entrar em mais detalhes, beleza? Enfim, aquela limusine que o David roubou era do pai do moleque que bateu nele lá no início do anime. E aparentemente os dois curtem aquelas viagens virtuais com cyberpsicopatas que vimos no início também. Acontece que as pessoas gostam de privacidade para usar essas danças virtuais. E a maneira de conseguir exclusividade é diretamente com o JK, o criador das danças. Logo, essa é uma maneira de pegar o cara desprevenido. Então o plano é primeiro pegar o JK. E o maluco tava esperando. Lógico que ele estaria. O David foi sequestrado. A maneira que a Dory demonstra amor é um tanto assustadora, né não? Enfim, o David acorda em um mar de corpos com sangue nas mãos. Infelizmente ele teve que agir para não levar um pipoco, assim acabando com 2 policiais. E quando ele sai do prédio... Bom, 3 inocentes se foram por causa dele, e agora 4... E ele já tá flicando, como se fosse um cyberpsicopata, e então chega a Max Tack. Nesse ponto você já deve ter notado que isso é na verdade uma dança virtual do JK, e esse cara sim é um psicopata. O plano dele era fazer o menino viajar até ele ficar maluco. Teria acontecido se as meninas não chegassem a tempo. A questão é, o Norris era um homem forte com dezenas de anos de experiência com implantes. E mesmo assim ele ficou maluco. Por que você acredita tanto que o mesmo não vai acontecer com você, David? O que te faz ter tanta fé que você é diferente? Não existe um cyberpunk especial, garoto. Existem implantes que nunca deveriam se misturar com o corpo humano. E pra isso não tem meio termo. Ou você vai de base, ou você se perde e deixa de ser você. De qualquer modo, o Sr. Tanaka tá chegando, e é melhor essa emboscada dar certo. Eita, bexiga, deu errado. Eles pegam o Tanaka, mas o JK já era. Eles têm uns 10 segundos pra sair dali antes da chegada do Trauma Team. Então, foi mal, JK. Esse braço do Manny, ele não tá muito bem. Esse cara já instalou cromo demais e tá alucinando. Seria melhor reduzir a carga por um tempo, você não acha? Ei, calma aí, aqui o tá no mergulho, você não pode... Eita. Isso não é bom. O Manny contraiu cyberpsicose. Os imunossupressores já não estão fazendo efeito. E se o Manny não reduzir o cromo, ele pode... Bem, não vai ser legal. E como a nossa Netrunner tá no hospital, eles pedem pra Lucy continuar no serviço. Mas ela se recusa com todas as forças, porque ele é da Arasaka. E percebendo isso, o David sugere abandonarem um plano e devolverem o Tanaka onde pegaram. E a própria Lucy bate nele porque ela queria que ele dissesse que ele confia nela. E quando ele diz, ela aceita de boa.
essa mina é pirada num ponto assustador, mano. Enfim, o mergulhão é alguma coisa parecida com Matrix. Os Netrunners usam isso para acessar redes privadas ou o cérebro de alguém através de um ambiente virtual. Ok, isso parece assustador. Mas por que exatamente você tem tanto medo, Lucy? Enquanto isso, a situação do Manny tá piorando e o Tanaka começou a acordar. David, não é? Eu sei tudo sobre você. Ele conta sobre como a Arasaka está interessada nele e na sua resistência ao implante. E ao mesmo tempo a Lucy conseguiu acesso aos seus dados internos, e então de repente, puf, o cara queimou. A equipe aparece e dá uma surra no David pela merda que ele tá fazendo. E descobrimos que o bloqueador estragou por causa do curto. Logo o Traumatin tá vindo. Esse lugar vai lutar de policiais em 1 minuto. E pra piorar, o Manny reanima o Tanaka por acreditar que ainda precisa dos dados do cérebro dele. O problema é que, segundo a própria Lucy, não tinha dado nenhum. Tá acontecendo alguma coisa com ela tá mentindo sobre algo. Ao mesmo passo que o Manny tá perdendo sua sanidade. Não precisou de mais que um tiro errado pra... Ai não, lá se foi a Dório. Se você estava curioso pra saber como nasce um cyberpsicopata, é assim, o cara fica super violento enquanto a sua mente projeta um cenário de calmaria. Infelizmente a Max Stack tá aqui e esse é o fim da linha pro Manny. Mas não é pra você, David, você deve continuar correndo. Bom, ele conseguiu as luvas maiores. Mas é melhor achar algo que combine com o resto. Alguns meses se passam, e agora o David é o líder da gangue. E o cara tá gigante, mano. Eu não sei dizer quanto disso é carne ou quanto é cromo. E se as missões do Manny eram super planejadas, as do David são super ignorantes. Pararam de entrar pela porta da frente desvivendo qualquer um que se mexa. Ele não é mais aquele garoto com medo de atirar, e sim um monte de ferro armado, descendo pipoco em tudo. E calma aí, Júnior! Puf. Lá se foi o estagiário. Que saco, já foram 3 essa semana. Enfim, missão cumprida, dinheiro na conta. Vamos pra festa, galera. Esse personagem, o Falcon, ele quase não aparece direito na primeira parte da obra. Mas olha o design dele. Os cyberpunks todos lotados de LED, pele azul, cabelo brilhante. E o Falcon parece um xerife do Velho Oeste. Outra é a Kiwi. Eu não tenho nada pra dizer sobre ela, só acho o nome engraçado. Ela é a única Netrunner da equipe desde a missão do Tanaka, já que a Lucy resolveu sair da equipe pra colocar a cabeça no lugar. Esse novo corpo do David sempre precisa de muitos reparos, sempre precisa de muitos imunossupressores. Ele já deveria estar maluco a esse ponto, mas ele tá quase um Adam Smasher. Eu não falei do Adam Smasher, né? O Adam Smasher é uma lenda sobre um ciborgue da Arasaka que já não possui quase nada de humano no corpo. A lenda diz que ele lotou vários cemitérios sozinho, mas ninguém sabe se ele tá vivo, é só uma lenda. Inclusive a Arasaka é o próximo alvo. A concorrente Militech encomendou um desvio de carga. Esse é um trabalho bem estranho, mas deve valer bastante. E seria bom se você voltasse pra equipe, Lucy. E debaixo da luz das estrelas, bem longe da cidade, que nós descobrimos um pouco mais do passado dessa personagem. A Lucy nasceu em outro país e foi criada dentro de uma instalação da Arasaka. Ela e outras 12 crianças foram forçadas a mergulhar na antiga rede da internet para procurar por algum dado perdido. Faz quase 50 anos que a internet inteira foi atacada por um vírus que a deixou inutilizável. Das 13 crianças, apenas 5 sobreviveram a tantos mergulhos. E delas, só a Lucy conseguiu fugir. No final, não existe lugar melhor para se esconder do que Night City. E melhor que aqui, seria só a lua. Você lembra no início do anime que o David vivia sacudindo o pé de ansiedade? Depois de virar um mercenário, isso simplesmente parou. Afinal, ele se sentia mais seguro, mais confiante. Só que agora ele tá tremendo de novo. Mas infelizmente dessa vez não é ansiedade. Ele tá com os mesmos sintomas do Mania. Quanto a Lucy, eu não preciso nem dizer que ela tá mentindo quanto o Tanaka não tem nenhum dado. Acontece que a Arasaka está atrás do David e a Lucy tá fazendo de tudo para impedir isso. As suas ações estão gerando muita confusão. Os caras da Militech e da Arasaka estão com um alvo nas costas, assim como os mercenários. Isso não vai dar bom. O Faraday, que é um canal da Militech, está fechando um contrato com a Arasaka sobre um tal de cyber-esqueleto. O problema é, tem uma Netrunner com essa informação causando problemas. Que sim, é a Lucy. Logo acho que você já entendeu a bagunça que isso pode dar. E considerando que o David está perdendo a noção, chegando inclusive a ferir uma inocente no meio da operação, essa história pode culminar em uma tragédia. Por sorte, ele ainda tem a equipe ao seu lado e a Lucy para salvar a vida dele quando ele desmaiar pelado no chão da sala. Você realmente achou que era especial, garoto? Você pensou que era mais forte ou era diferente dos outros? E agora, olha só pra você. Falta só um empurrãozinho pra você virar um cyberpsicopata e a Max tá querendo arrancar cada pedacinho seu. Ele quase arrasta o médico pra cima, pedindo por uma dose maior de remédios. O David não é mais aquele garoto lutando pra sobreviver em uma sociedade com problemas. Agora, ele é um problema. Sem solução, sem perdão e sem muito tempo restando. Ele tem 9 dias de remédio, mas é improvável que ele vá sobreviver até precisar de mais. Então, é melhor cada um seguir o próprio caminho, Lucy. Essas seriam péssimas últimas palavras antes dela sair numa missão novamente. E acabar em uma armadilha. Poxa, Kiwi,
O sol nasce em um novo dia e um novo serviço. 2,5 milhões de Zedins só para pegar uma carga em 3 caminhões da Arasaka. Bom demais pra ser verdade, né? Esses caminhões estão transportando um cyber-esqueleto. A Lucy tá até o pescoço em problemas e a Kiwi estragada é uma traidora no grupo. A operação começa com um esquadrão de distração. A Rebecca implora para o David não usar o Sandevistan, já que ela percebeu que ele tá pirando. E ele usa mesmo assim. Essa sequência é muito legal e muito agonizante ao mesmo tempo, porque você sabe que é uma armadilha. Eles tombam um caminhão e baixam a guarda por 1 minuto, então, bum, a Militech inteira tá aqui. E o cyber-esqueleto tá ali. O David tá com 18 litros de imunossupressor nas costas. Bom, isso ainda não é o bastante pra fazer uma loucura dessas. A cereja do bolo é o Faraday usar um deepfake da voz da Lucy pra convencer o coitado, porque aí tocou na ferida. A Rebecca é a última com um pouquinho de juízo nesse lugar, mas agora não tem mais volta. O plano deu certo, a Kiwi abate o Falcon e a Lucy escapa por 1 segundo pra contar ao David o que aconteceu. E agora, o David tá a centímetros de virar um cyberpsicopata. Se não fosse pela Rebecca, eu falei que essa personagem era importante. O cyber-esqueleto é uma grande máquina de distorção gravitacional e magnética. E misturado ao Sandevistan, é quase impossível manter a sanidade com ele. Aquela dose para 10 dias agora precisa ser ministrada a cada alguns segundos. Essa é uma viagem sem volta. Mas o que importa agora é que precisamos resgatar a Lucy. Ou seja, levaremos essa guerra até o centro da cidade. É bom pisar fundo, Falcon. Agora não é só a Militech atrás de vocês, a Arasaka e a polícia também colocaram seus homens na rua. E olha, traidor aí, eu não vou achar nem um pouquinho ruim se você for de base, o Kiwi. Por sua causa, o David tá no limite da loucura e essa cidade tá se banhando em sangue. Mas olha que sequência linda, velho. A mente do David já criou um cenário calmo pra se proteger da loucura. Esse é o último sintoma antes de virar um cyberpsicopata. E a medicação tá acabando, a Max Tack já chegou aqui. Ah, esquece. O David lembra de suas memórias ruins e amassa eles. Você tá feliz com isso, Kiwi sem pelo? Ah, você foi traído também, né? Putz, que triste. Agora você foge e volta a ser amiguinha, né? Bom, pelo menos você passou a localização do Faraday antes de... Eita. Pois é. Olha a seta! O negócio agora vai ficar louco pra você, Faraday. E mano, na moral, isso é uma referência a Ghost in the Shell. Não tente me convencer do contrário. Bom, e aqui estamos. Oi, Lucy. Talvez você ainda possa trazer o David de volta ao normal, se não fosse por uma lenda viva. A última linha de defesa da Arasaka, Adam Smasher. Ele realmente existe. Um monstro impiedoso com mais cromo do que carne. Tudo que ele pode fazer agora é fugir. O David não conseguiu salvar sua mãe, nem o Maine, nem a si mesmo. Mas pelo menos você vai estar a salvo, Lucy. Só porque você ainda tem um sonho. Ok, galera? Final feliz. Vamos bater em retirada. Ai, não. Rebecca, sai de baixo! Caraca! O maluco panquecou a menina, velho! O Falcon não vai... Ai, cara! Era para o David ser mais forte que o Adam Smasher. Mas nesse estado, essa simplesmente não é uma luta justa. Essa cidade, essa gangue, esse garoto, essa é só mais uma história entre várias de pessoas que foram engolidas pela injustiça de Night City. Essa cidade foi construída em cima de sonhos destruídos. Mas mesmo assim, pode ser que pelo menos um sonho ainda seja realizado. Talvez não seja do jeito que você quisesse, Lucy, mas a promessa foi cumprida. E por uma incrível trilha sonora, uma incrível história de drama e uma ambientação simplesmente fabulosa, que Cyberpunk foi o anime do ano. Mas calma aí, o vídeo não acabou ainda não. 10 episódios, 7 punks, muitos litros de ketchup, muito tangue de limão e muitíssimos LEDs em lugares estranhos. Tudo isso para duas gigantes corporativas decidirem quem vai lançar o novo PlayStation 18. E essa versão vai fazer café, churrasco grego e ainda vai estar rodando GTA V. Basicamente, isso é Cyberpunk. E cara, como eu gostei desse anime. Night City é um lugar violento. A ideia de que a tecnologia viria para melhorar a vida das pessoas começou a dar errado quando as pessoas entraram na equação. Quanto mais virtual se tornou a vida de todos naquela cidade, menos essa cidade passou a dar valor à vida. As pessoas começaram a ser tratadas apenas como um dinheiro. Tipo, o que importa ter um serviço médico que leva 10 segundos para chegar, se só quem pode pagar por esse serviço vai ter algum médico para ir? O que importa é existir um serviço tático super equipado para controlar quem usa cromos demais e perde o controle, se as propagandas de cromo estão até no ponto de ônibus, sendo que isso é algo extremamente viciante? Bom, é porque quem controla tudo isso são as mesmas corporações que vendem os cromos, os ônibus e os médicos. É tudo da Arasaka. E se bobear, eles te compram também, porque pra eles você é só isso, um valor que pode ser pago. E o estúdio Trigger mandou muito bem nesse anime. Mesmo sendo uma série curta, você percebe que cada personagem que passa muito tempo em tela tem uma linha de amadurecimento.
o David é o caso mais óbvio, mas você pode comparar a Lucy doidona do início do anime com ela mais controlada e empática no final. Ou a Rebecca, que por mais que ela não deixe de lado a personalidade explosiva, que carrega um ótimo tom cômico, você percebe que ela é bem mais calma com o David. Porque sim, ela tem um crushzinho nele. É só uma pena que o David não gosta de panqueca. Ele foi de base também. Bom, eu acho que é isso. Obrigado por me escutar até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo com seu amigo que é fã de Cyberpunk, por favor. E é isso. Valeu. Falou!